Seja bem-vindo em mais um estudo aqui do nosso canal para você que é membro, né? Alegria em ter você como membro, espero que você tenha gostado dos estudos anteriores e hoje nós estamos trazendo um novo assunto que é identidade e propósito. Eu recebo nas minhas redes sociais muitas perguntas, né, em como saber qual é a minha identidade, e como saber qual é o meu propósito. Todo ser humano tem essa curiosidade de saber qual é o seu propósito. Pedro já vai nos dizer que nós nascemos para a glorificação do nome de Deus, né? Então, o propósito de todo ser humano aqui na Terra é glorificar o nome de Deus. A única coisa que as pessoas confundem propósito com chamado. O propósito é a glorificação do nome de Deus. Tudo que nós fizermos, Paulo fala isso, tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Agora existe o chamado. Cada um fomos chamados de maneiras diferentes. E é aí que nós precisamos nos encontrar, na verdade, e não no propósito, porque o seu propósito é glorificar o nome de Deus. Quer que você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Aí costumam dizer, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou saber para que Deus me escolheu? Como é que eu vou saber para que isso? Eu costumo dizer que para você saber qual é o teu chamado, para você saber para que Deus te escolheu, para que Deus te criou, você primeiro tem que saber qual é a sua identidade. Primeiro você tem que saber quem você é em Cristo. Porque apesar da nossa identidade no mundo ser comprovada a partir de documentos, a nossa identidade no mundo espiritual é uma só, seja homem, seja mulher. A nossa identidade é a identidade de Cristo. Para isso você vai precisar, para esse nosso estudo, você vai precisar da sua Bíblia. Tenha a sua Bíblia em mão. Primeiro, tenho que saber qual é a minha identidade, né? Primeiro assunto. Para você saber e exercer com perfeição e realmente cumprir o propósito, que é glorificar o nome de Deus, você precisa saber quem você é. Se você não sabe quem você é em Cristo, você nunca vai saber usar os dons que Deus te deu. Na verdade, você não vai conseguir identificar nem quais são os dons, porque para isso você primeiro tem que saber quem é Deus. Nós descobrimos a nossa identidade quando nós descobrimos quem Deus é. Quando nós estudamos ao profundo Deus, nós estamos estudando ao profundo a nossa identidade. Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia. Vamos iniciar pelo princípio, que é Gênesis, né? Bereshit, que em hebraico significa princípio, começo, início. Então pegue ela porque nós vamos ao princípio de tudo, aonde Deus criou, né, o homem e a mulher. A palavra de Deus, e abra já ela, né? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, nós vamos orar, ler juntas, que é para você poder compreender. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem e a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves do ar, os animais sobre a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se rastejam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade, ou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus ele criou. Criou-os, macho e fêmea. E Deus abençoou e lhe disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem, governem sobre os peixes, as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Ponto. A princípio, nós vamos ler só até aqui. Primeiro, Deus diz, façamos. Aí você pode me perguntar, como façamos se Deus é um só? Na verdade, esse verbo façamos, o verbo fazer no plural, está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a trindade de Deus. Porque quando nós falamos da trindade de Deus, por exemplo, Deus diz, essa palavra Deus aqui é Elohim, que Elohim é o plural de Deus, né? É o Deus supremo,
o governante, o juiz, a sua trindade, está se referindo à sua trindade, ou seja, o plural de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que unido só é um Deus soberano, altíssimo sobre todas as coisas. Esse é o Deus Elohim. Então nós vamos ver Deus Elohim, que é o Deus Supremo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, né, dizendo façamos. Façamos refere-se ao Espírito Santo, né? Nós vamos ver que é o verbo isar em hebraico, iassar, né, que é a raiz primitiva de fazer, manufaturar, realizar, fabricar, dar forma, entende? Então Deus, nós vamos ver que Jesus está no princípio de todas as coisas, né? Quando a palavra de Deus diz assim, lá no início, em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então esse princípio, a partir de Jesus, tudo foi criado, já que Jesus é o Filho de Deus, é o Espírito de Deus encarnado. Então, no princípio, Jesus já estava. Aqui já estava o Espírito Santo, aqui já estava Jesus, o Filho, e aqui estava Deus, o Pai, fazendo toda a criação de todo mundo. Então, ele diz, façamos o homem, Adam, em hebraico, que é homem ou humanidade, quando estava se referindo a homem, Deus aqui estava dando início à humanidade. Deus estava criando todos os seres humanos, porque a partir de toda a humanidade foi criada. Um homem que deu origem a toda a humanidade. Então essa palavra Adam significa homem ou humanidade. Humanidade designado à espécie humana ou ser humano, né? A nossa imagem, diz o Senhor, Tislem, a nossa imagem mesmo. Nós somos criados à imagem, ou seja, nós fomos criados segundo a imagem de Deus. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Está aí a sua identidade. Você não foi criada a partir do que o mundo diz. Você foi criada a partir de Deus. Você herdou a criatividade de Deus. Você herdou a autoridade de Deus, a poder de Deus. Porque quando Deus soprou o seu espírito, nós vamos ver que Deus, ele nos formou, nos criou. Porque ele diz assim, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa semelhança, nós somos similares. Somos parecidos, não somos totalmente iguais porque nós não podemos ser inigualáveis a Deus. Deus é supremo, mas nós somos semelhantes, somos parecidos com Deus, porque nós herdamos de Deus certos dons, certos talentos, nós herdamos de Deus, sabe? Quando as pessoas dizem assim, você não é capaz de fazer isso, você não tem criatividade para isso, alguém está te enganando, porque você herdou a criatividade. Um Deus que deu inúmeras cores ao mundo, você é semelhante a Ele, então você tem a criatividade dele. E a autoridade Ele te deu. Porque ele diz assim, eu tenho o domínio, eu dou o domínio sobre os peixes, sobre as criaturas do mar, sobre a criatura da terra, sobre tudo. Você herdou esse domínio de Deus. Você herdou, você tem essa autoridade. Deus te deu essa autoridade. Então, não existe nada no mundo espiritual que seja superior à autoridade de Deus. E você tem um pouco dessa autoridade. É por isso que eu costumo dizer que você não precisa ter medo de nenhum ataque maligno, você não precisa ter medo de nenhuma potestade, você não precisa ter medo de nenhuma seta, porque em você opera um poder superior a todos esses poderes. Você herdou isso de Deus. E nós precisamos muitas das vezes usar essa autoridade. Então nós já vemos aqui que nós somos criados a partir de Deus, né? Deus teve no coração dele o desejo de criar o ser humano. Nós dissemos assim, quando o seu filho nasce, a identidade do ser humano no mundo é da seguinte maneira. Um filho seu nasce, aí você vai mostrar para alguém diz assim, ele é a cara do pai, é a cara da mãe, é a cara de fulano, é a cara de cicrano. Portanto, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pena que o mundo não reconhece isso. Por quê? Porque esse é o trabalho do inimigo. Esse é o trabalho de Satanás. Matar a sua identidade, esconder quem você é, esconder até de você mesmo quem você é em Deus, para que você não tome posse daquilo que você herdou a partir de Deus, para que você não use a autoridade, para que você seja bloqueado a partir da criatividade, para que os teus projetos não prosperem, para que você não utilize os dons que Deus te deu. E nisso ele vai matando
quem você é. E ele começa a dizer, o mundo, o inimigo, as potestades que há no mundo, começa a dizer que você é alguém totalmente diferente de Deus. Começa a dizer que você é um fracasso, começa a dizer que você é um perdedor, começa a dizer que você nasceu para sofrer, que você não nasceu para vencer, que a prosperidade não é para você. Ou seja, ele está te dando uma identidade totalmente diferente da que Deus te deu. E muitas das vezes o nosso grande erro é acreditar, sabe, nessa identidade. Nós vamos ver que Deus deu uma identidade para Adão. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, soprou o seu fôlego sobre ele, ou seja, passou para o homem vida e parte daquele que tinha nele. Então, Adão começa a dominar tudo que há no planeta Terra. Adão tem a autoridade e ele exerce ali a identidade que Deus deu para ele. Nós vamos ver que Adão exerce sim a autoridade. Aí Adão não consegue se encontrar, né? Porque todos os animais se encaixavam, tinham seu macho e fêmea. Então Deus criou a mulher. Deus criou a mulher a partir da costela de Adão. Se Adão é a identidade de Deus, a mulher também passa a ter a identidade de Deus. E ali, a partir do que o inimigo diz para Eva, tentando dar uma identidade diferente para Eva, porque o inimigo ele vai agir da seguinte maneira. Ele diz assim, Deus proibiu você de comer tudo que há aqui. A Eva diz, não, apenas do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Aí o inimigo diz assim, você é proibida porque se você comer, você vai ser igual a ele. Se você comer, você vai ser superior. Satanás tenta dar uma identidade diferente, você tá entendendo? E é assim que ele age até nos dias de hoje. Ele oferece coisas para você para roubar a tua identidade. Porque Adão e Eva já tinham domínio das coisas aqui na Terra. Para quê? Que eles queriam mais, entende? Eles já tinham uma identidade. A identidade de vocês é: a partir de mim, vocês vão dominar todas as coisas. Mas Satanás tenta oferecer uma identidade diferente. Então, a partir dali, o pecado entra. A partir dali, a identidade é escondida de Adão e Eva e de toda a humanidade. Só quem conhece no profundo Deus é que consegue resgatar essa identidade de Deus. Nós já sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, assim, a sua identidade não é o número do seu RG. A sua identidade não está na cor da sua pele. A sua identidade não está no diploma que você tem. A sua identidade não está naquilo que o inimigo diz que você é ou na circunstância que você está vivendo. O que você está vivendo, o que você está passando não determina quem você é. O que o mundo diz não determina o que você é, mas o que Deus diz a teu respeito. E a palavra de Deus diz que você é imagem e semelhança de Deus. A tua identidade está em Cristo. A tua raiz está em Cristo. E a partir de Cristo, em Cristo, você é mais do que vencedor. E é essa identidade que, infelizmente, Satanás tem escondido de muitas pessoas. E por isso muitas pessoas têm sofrido, por isso muitas pessoas têm desistido, por isso muitas pessoas estão passando por tantas dificuldades. Vamos por a seguinte maneira. Você pega uma pessoa, ela está nua, sem nada. Aí você começa a depositar roupas sobre ela, acessórios. E quanto mais acessórios, mais roupa, mais coisas você vai colocando sobre ela, você vai escondendo a verdadeira identidade dela. Você vai escondendo, sabe? Se você coloca um óculos escuro, tu esconde o rosto. Se você coloca uma máscara, você esconde a boca. Se você coloca um casaco de mangas compridas, você esconde os braços. E é assim que o inimigo trabalha. Pouco a pouco, ele vai colocando coisas sobre você que vai escondendo a sua identidade de Deus. Sabe? Que vai camuflando quem você é verdadeiramente. Aí a sua identidade fica escondida lá no fundo, sabe? Fica bem escondida a ponto de você não enxergar. E chega um certo momento que você diz, mas quem eu sou? Ora você é feliz, ora você não é feliz, ora você é aquilo, sabe? Você fica perdido. E é necessário fazer o resgate, sabe? É necessário você retirar. Para os teus braços aparecer, você precisa tirar o casaco. Para alguém ver os teus olhos, você precisa tirar os óculos. Para alguém ver os teus lábios, você precisa tirar a máscara. E para alguém ver a tua identidade, você precisa tirar toda essa sobrecarga que Satanás colocou sobre você. Você precisa tirar toda, sabe, esses paradigmas que o mundo coloca sobre você. Tem pessoas que não se aceitam
como são, porque existe um padrão do mundo para ela ser. Existe um padrão maligno que Satanás quer que você seja. E ele faz que você siga esse padrão, por quê? Porque se você exercer a sua identidade, ele perde. Se você exercer a sua verdadeira identidade em Cristo, ele é derrotado. Você está entendendo? Então, para ele não ser derrotado, ele esconde isso de você. Assim como ele tem escondido de muitas pessoas até hoje. E muitas pessoas têm se rendido à identidade do mundo. Quantas pessoas nós vemos hoje que desejam ser iguais às outras, desejam ser igual ao mundo, seguir a moda do mundo, seguir aquilo que o mundo diz. Isso você está seguindo a identidade do mundo e não a identidade de Deus. Aí você está abrindo mão da identidade de Deus e passando a exercer a identidade que o mundo está te dando. Você está entendendo? Não, a tua identidade, ela não sai, ela não morre, ela não acaba. Vamos supor. Um exemplo aqui. Alguém pode até trocar de nome no CPF, no RG, mas continua sendo quem ela nasceu. Por exemplo, um homossexual quer trocar o seu nome, ele pode trocar o seu nome, mas ele continua sendo quem Deus fez ele. Você tá entendendo? Então, assim, não adianta. O mundo pode até camuflar, Satanás pode até ocultar, Satanás pode até esconder, a ponto de fazer você esquecer a sua identidade, mas a sua identidade continua a mesma. A tua identidade é Cristo. Você é semelhante a Cristo. Ponto. Um ponto resolvemos. Conseguimos entender quem nós somos em Cristo, né? Conseguimos entender. Nós conseguimos perceber que a nossa identidade está em Cristo. Agora você já sabe que a sua identidade está em Cristo. Aí você diz, pronto, eu sei que a minha identidade está em Cristo. Eu sei que herdei coisas do meu pai, sim, como todo filho herda do seu pai. Só que você não herdou aparências físicas, porque Deus, ele não tem uma imagem corpórea, ele não tem uma imagem, sabe, física que você possa ver, mas você herdou espiritualmente tudo dele. Você herdou autoridade, você herdou dons, você herdou muitas coisas de Deus que estão aí sendo sufocadas pelas circunstâncias desse mundo. E você precisa aí tirar capa por capa e resgatar essa identidade que o mundo sufocou lá dentro. Agora, a partir de que nós já sabemos quem nós somos, vem a segunda pergunta. Qual é o meu propósito? Como descobrir qual é o meu propósito? Como eu já disse, todo ser humano tem um propósito, que é glorificar o nome de Deus. Mas o que fazer, como descobrir? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É mais importante você descobrir que você precisa estar no centro da vontade de Deus. É mais importante você descobrir, sabe, que é preciso você obedecer a palavra de Deus para que você cumpra para que o seu propósito seja cumprido. O lugar onde Deus quer que você esteja é mais importante do que o propósito. Porque o propósito, ele revelará. Mas ele revelará a partir de onde você estiver. E o lugar que Deus quer que você esteja é no centro da vontade dele. Vamos supor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão muito preocupados com o chamado. Estão muito preocupados com o propósito. Mas não estão preocupados em obedecer e permanecer no centro da vontade de Deus. Vamos analisar a vida de José. José tinha um propósito. Qual era o propósito? Glorificar o nome de Deus. Ele tinha um chamado, ser governador do Egito. Agora, se Deus revelasse para José o propósito dele desde o princípio, desde o primeiro sonho, José provavelmente diria, não quero passar por tudo isso. Por causa das suas fraquezas, como ser humano. E a mesma coisa você. Se Deus disser para você, olha, o teu propósito é glorificar o meu nome. Mas para isso, você vai ter que passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você diria, não quero. Eu tiro por mim. Se Deus me dissesse assim, olha, você tem um chamado de pregar a palavra de Deus. Você tem um chamado de ensinar a palavra de Deus. Você tem um chamado de profetizar em meu nome. Mas para isso, você vai passar por um deserto, por um vale. Até você chegar lá e concluir o propósito, você vai passar por uma enfermidade, você vai passar por um sofrimento, você vai passar por uma dor. Se Deus tivesse me mostrado todo o caminho que eu tinha que percorrer até eu chegar até aqui, eu não teria
dito que sim, eu quero cumprir o teu propósito. Talvez ele diria só para Deus, não, Senhor, eu não quero esse propósito, deixa só eu aqui quietinha, vindo nos cultos, assistindo, ouvindo a palavra, indo para minha casa, aqui tá bom. Mas o propósito, ele prevalece sobre a nossa vontade, certo? Então, assim, é mais importante você permanecer na palavra de Deus. Enquanto descobrir qual é o teu chamado, eu costumo dizer uma coisa, preste atenção naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você faz com facilidade, mas precisa de Deus para fazer. Você tá entendendo? É o seguinte, tem pessoas que têm um chamado de cantar, tem pessoas que têm um chamado de pregar. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade em ensinar a palavra de Deus, mas eu não ensino sem Deus. Eu não consigo passar sem Deus. Você tá entendendo? Ao contrário de cantar. Eu não tenho um chamado para cantar, eu não tenho um dom de cantar. Eu não sei cantar. E não adianta eu insistir, porque as coisas não vão fluir. Às vezes tem pessoas que estão tentando se encaixar em chamados porque é o chamado da moda nesse momento. Porque fulano tá fazendo, porque cicrano tá fazendo. Aí você tá encontrando dificuldades para permanecer no centro da vontade de Deus. Você está se frustrando, você está se decepcionando, você está trazendo contenda, você está trazendo dificuldades para a sua vida. Então, assim, se encaixe naquilo que o Senhor colocou no seu coração, naquilo que você tem alegria de fazer. Naquilo que você faz com vontade, com amor. Voltando para a história de José. José, Deus deu um sonho para José, dizendo aonde colocaria ele. E José vai contar para os seus irmãos. A primeira coisa que José enfrenta, uma cisterna, solidão, decepção com os irmãos. Você acha que se José soubesse disso, ele teria aceito o propósito? Então não se preocupe qual é o seu propósito, se preocupe em obedecer. Se preocupe em permanecer debaixo da obediência de Deus. Aí Josué é levado como escravo para o Egito. José é levado como escravo para o Egito. Lá ele trabalha na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que aonde José estava, o favor de Deus estava com ele. E ele encontrava ali favor e prosperidade naquele lugar. Ou seja, ele estava dentro do centro da vontade de Deus. Quando nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, não importa qual posição que estamos ocupando naquele lugar, encontraremos favor e seremos prósperos. E ali conseguimos identificar o chamado de Deus. Olha o chamado de José, governar. Esse era o chamado de José, governar com o propósito de glorificar o nome de Deus. Então José, aonde ele ia, ele tinha êxito. José se tornou ali mordomo da casa de Potifar. Tomou ali o governo, o controle da casa de Potifar. Da casa de Potifar, José foi levado para a prisão. Na prisão, José também começou a governar ali. Começou a orar da ordem, começou a cuidar de coisas. José não foi só mais um preso. Você está entendendo? Então, o chamado de José era governar. Independente do lugar que ele esteja, ele governava, ele dava ordens, ele era superior a outros. Até o ponto de José cumprir o seu propósito. Que é quando José reencontra os seus irmãos e os irmãos dele pedem perdão para ele. E ele diz, não, eu entendi o porquê está aqui. Deus me trouxe até aqui. Ou seja, ali José disse, não, eu sei que esse era o meu propósito. Vocês não me trouxeram aqui, foi Deus, porque havia um propósito sobre a minha vida de governar e salvar o povo da fome. Glorificar o nome de Deus. Então, entenda que quando você conhece a sua identidade e está no centro da vontade de Deus, você consegue exercer o teu chamado. E Deus vai te colocar nos lugares certos para exercer o teu chamado. Você não vai fugir do teu chamado. Quando nós estamos... Mas como é que eu faço isso? Você precisa ter muita intimidade com Deus. Descobrir o chamado requer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. José era guiado pelo Espírito Santo de Deus. José não era guiado pelas circunstâncias. José não era guiado, sabe, pelo que ele via, pelo que ele ouvia. José era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aonde ele ia, ele exercia o chamado dele. Aonde você for, quando você for guiado pelo Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito te conduz ao teu chamado. O Espírito te leva ao teu chamado. Quem tem o chamado de ministrar, aonde quer que vá, Deus vai conduzir ele a ministrar.
Quem tem um chamado de louvar, do ministério de louvor, de cantar essas coisas, vai aonde for, qualquer cidade que for, Deus vai levar, vai conduzir para aquele lugar e naquele lugar vai plantar ele no ministério de louvor, porque ali é o chamado dele. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para podermos identificar o nosso chamado. Não é o pastor que diz qual é o nosso chamado. Não sou eu que vou dizer qual é o seu chamado. Não é a sua vizinha, não, é o Espírito Santo. E para ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa ter intimidade com ele. Você precisa ter tempo para ele. Sabe, às vezes, olha quanto tempo, leva isso para a sua vida. Quanto tempo você fica na faculdade para se tornar um mestrando? Quanto tempo você fica numa faculdade para se tornar um professor, para se tornar um músico, para se tornar um médico? Você passa 4 anos ali no mínimo dedicando a sua vida, dedicando tempo para aprender, para estudar, para poder fazer com excelência lá na frente. Assim funcionam as coisas de Deus. Você precisa dedicar tempo para ouvir e aprender de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo guiando você para onde você foi escolhido. Paulo vai dizer de Pedro e ele. Paulo faz uma comparação. Paulo diz assim: Pedro foi chamado para judeus, eu fui chamado para gentios. Ou seja, Paulo tinha mais facilidade para falar aos gentios do que aos próprios judeus, porque Paulo tinha uma relutância contra os judeus, porque os judeus faziam separação das coisas, e Paulo pregava uma graça, uma unificação. Então, ele pregava um amor incondicional, enquanto os judeus pregavam separação, santificação, de uma maneira, como é que eu vou dizer? De uma maneira que discriminava outras pessoas, digamos assim. Então, eles tinham um único propósito. Qual era o propósito? Glorificar o nome de Deus, falar de Deus, pregar o evangelho de Deus. Esse era o único propósito dos dois. Porém, em lugares e chamados diferentes. O teu chamado pode não ser o mesmo chamado do teu vizinho. O teu chamado pode não ser o mesmo chamado da tua amiga íntima. E você está insistindo e por isso está se frustrando. Por isso fica perdida. Às vezes você diz assim: Deus, qual é o meu chamado? E Deus te colocou nesse lugar, mas você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque você está cego, querendo o chamado de outra pessoa. Enquanto você não aprender quem você é em Deus, você não vai conseguir entender qual é o teu chamado. Tem pessoas que acham que o chamado são apenas as coisas importantes na casa de Deus é apenas pregar a palavra, cantar, orar para cura, orar, sabe? Não é só isso. Os levitas, quando eles foram escolhidos para Deus, por Deus, lá quando Deus estava construindo o tabernáculo, quando Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo, então Deus separou a tribo de Levi somente para cuidar das coisas do tabernáculo. A tribo de Levi, o chamado daquela tribo era cuidar, zelar pelas coisas de Deus, era limpar, era montar, desmontar, carregar. Esse era o chamado da tribo de Levi. Isso era o chamado dos Levi. Aí Deus escolheu a família de Arão para sacerdote. Havia um chamado diferente para a tribo de Arão. Deus chamou Moisés como profeta. O chamado de Moisés era guiar o povo, ser um salvador ali, representando Jesus Cristo hoje. Você está entendendo? Então, há um chamado diferente para cada um. Mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai te colocar no lugar certo. Não adianta você forçar, não adianta eu tentar forçar, cantar, aprender técnicas, aprender tudo isso, se o meu chamado não é esse. Se Deus sempre me leva para outro lugar. Eu costumo dizer o seguinte: se você colocar alguém que foi chamado para a intercessão na frente de um culto, para conduzir o culto ou para pregar a palavra, ela vai mais orar do que pregar. Se você colocar um ministro de louvor, alguém que foi chamado para o ministério de louvor para pregar, ele vai pregar, mas ele vai cantar, porque ele não foge do chamado dele. Você está entendendo? Agora, se você chamar um pregador para cantar, ele vai cantar, mas no meio ele vai colocar palavras.
vai começar a ministrar, pregando palavra, mais do que cantar, porque ele não foge do chamado dele. O Espírito não deixa, sabe? O Espírito fala, ele está ali para isso, está exercendo o chamado dele. Então não adianta você forçar o teu chamado, um chamado que não é teu. Mas como descobrir o meu chamado, pastor, então? Ouvindo Deus, dedicando tempo para Deus. Peça a Deus que ele vai abrir os teus olhos. Peça a Deus que ele vai te revelar, mas para isso você tem que ouvir a voz de Deus. Não é ouvir o que está na moda, não é ouvir o que mais dá visualização, o que mais dá isso, que mais... Não, ouça a voz de Deus. Você está entendendo? Ouça a voz de Deus. Tem pessoas, no próprio ministério da palavra, tem pessoas que foram chamados para ensinar, para ser mestre. A Bíblia fala isso. Alguns foram separados, uns para apóstolos, sabe? Outros para... Há uma separação. E assim... Agora você já sabe qual é a tua identidade. Não deixa o inimigo mais ocultar isso de você. Deus está revelando para você a tua identidade. Está dizendo para você a tua identidade é em mim. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E Deus diz que você é imagem e semelhança dele. Deus diz que você é vencedor. Deus diz que você é menina dos olhos dele. Deus diz que você é filho amado. Deus diz que você é amigo dele. Deus diz que você é servo dele. É isso que Deus diz a teu respeito. O mundo diz ao contrário. Quanto ao seu chamado, ouça a voz do Espírito Santo. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te conduzir para o lugar certo. Amém? Espero que você tenha tirado todas as tuas dúvidas e peço que vocês deixem, sabe, pedidos de vídeos, as dúvidas que você tem, as dúvidas que você quer que a gente tire juntos aqui, que eu vou preparar um estudo e nós vamos falar. Então, eu quero que você tenha em mente que é mais importante você estar no centro da vontade de Deus do que descobrir qual é o seu chamado. Porque quem está no centro da vontade de Deus exerce o seu chamado em qualquer lugar, automaticamente, sabe? Você não precisa nem forçar. Deus faz isso. Deus faz aquilo. E se você não tiver maturidade espiritual, enquanto você não alcançar a sua maturidade espiritual, você não vai conseguir compreender qual é o teu chamado. Você vai ficar pulando de um lado, pulando de outro, pulando de um lado, pulando de outro. E como é que eu alcanço essa maturidade espiritual, pastora? Intimidade com Deus. Tudo você só consegue com intimidade com Deus. Tudo você só consegue buscando respostas em Deus. Deus tem resposta para todas as suas dúvidas. Não sou eu, não é o seu amigo, não é ninguém que vai te responder isso. É Deus. Mas preste atenção naquilo que você faz com excelência. Preste atenção naquilo que você faz com amor, naquilo que você se dedica, naquilo que você se alegra, naquilo que você se entrega, sabe? Mas também naquilo que você só faz com Deus. Sem Deus, você não consegue. Sem o Espírito de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus que acompanhava José, José não prosperaria em nada. Amém? Fiquem com Deus, deixe seu comentário, seu joinha, né? Obrigada por estar aqui conosco, por mais um vídeo, estarmos juntas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui para membros do canal.